Olá, alunos. Espero que vocês estejam tudo bem, tá? Vocês e suas famílias. Bom, mais uma semana que se inicia. A gente vai estar falando com vocês agora a respeito do caso português. Caso português no que, senhora? Na centralização política, tá? Como que Portugal, né, ela se torna uma nação pioneira na centralização política, na questão da formação dos estados modernos. Portugal é a primeira nação a fazer isso, tá? Das nações modernas, das potências europeias, Portugal será a primeira a fazer passar por esse processo. Como que isso acontece em Portugal? Tá? Portugal foi pioneiro, iniciou sua centralização ainda no século XIV, mas na verdade o princípio mesmo está lá quando Portugal se torna, né, uma nação independente. Vamos dar uma recapitulada com vocês. Portugal nasce ali da Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista foi uma guerra travada entre cristãos e muçulmanos dentro da Península Ibérica. Tá? Os muçulmanos, os africanos que se converteram ao islamismo, invadem a Península Ibérica no século VIII e eles empurram os cristãos para a região norte da Península Ibérica. Aí ali não existia ainda Portugal e não existia ainda Espanha. O que existia ali eram reinos cristãos, sendo que desses reinos os mais fortes eram 4. Tá? O reino de Leão, de Castela, de Navarra e Aragão. Tá? Esses 4 reinos, eles iniciam uma luta que é chamada Guerra de Reconquista, já a partir do século IX a.C., depois de Cristo, e vai até o século XV. Então, Portugal, ela vai nascer dessa Guerra de Reconquista, tá? A nação de Portugal nasce dessa guerra. Quando chega ali no século XI, o rei de Leão, ele queria ter maiores sucessos de luta contra os muçulmanos. Para ele conseguir maior sucesso, ele precisava de uma aliança militar mais forte. E aí ele faz uma aliança com a nobreza francesa. Dessa aliança, um deles, né, um dos nobres, o Henrique de Borgonha, ele vai fazer essa aliança com o rei de Leão. E ele apoia o rei de Leão na batalha contra os muçulmanos. Encerrada essa batalha, o rei de Leão concedeu a ele um território, um feudo, tá? Chamado Condado Portucalense. Aí ele passa a ser o conde desse território. E ele se torna ali o mandatário daquele território, mas esse território, o Condado Portucalense, era submisso ao Reino de Leão, ou seja, era uma vassalagem do Reino de Leão. O Dom Henrique de Borgonha, ele era um vassalo do rei de Leão, tá? Aí o tempo passa, o Dom Henrique tem um filho chamado, o Dom Henrique casa-se com a filha do rei de Leão, e eles têm um filho chamado Afonso Henriques de Borgonha. Aí no ano de 1135, esse filho, né, de Dom Henrique, o Dom Afonso Henriques de Borgonha, ele declara a independência do condado. Ele se declarou independente do Reino de Leão, e Portugal se tornou uma nação independente, um reino independente, já livre do domínio dos muçulmanos. Portugal já tinha conquistado a sua independência e o fim do domínio muçulmano. E a coisa vai andar até o ano de 1383. O que acontecia no ano, por volta de 1380? O rei de Portugal era o rei Fernando, e ele tinha a esposa, a dona Leonor. O Fernando e a dona Leonor. E eles tiveram uma filha, eles não tiveram um filho, tiveram uma filha chamada Dona Beatriz. E essa Dona Beatriz casou-se com o rei de Leão. De novo, volta a história lá com Leão. Casou-se com o rei de Leão, Dom João I. E os dois tiveram um filho.
que era neto de Dom Fernando e Dona Leonor. Dom Fernando, 1383, morreu. E o filho, o neto dele já era um rapazinho era um menino ainda, uma criança. E o que aconteceu? A Dona Leonor assumiu o reino como regente, não como rainha, mas como regente, até que o neto dela, o filho da Dona Beatriz, tivesse 14 anos pela lei de Portugal e pudesse assumir o trono em Portugal. Só que aí que surge o problema. O menino seria rei de Leão e que assumiria o trono em Portugal. Isso significava, na prática, que Portugal voltaria a ser submissa a Leão. Aí a população comum não quis isso, e nem a burguesia. Porém, a nobreza pouco se importou, para eles tanto fazia se estavam para obedecia a Leão ou se obedecia ao rei de Portugal, porque eles queriam, era o luxo deles, a riqueza, o usufruto deles. Mas a burguesia, segundo os interesses comerciais, não pretendia submeter Portugal a Leão, e muito menos a população comum. E aí eles vão se opor a isso. Como oposição, surge um cara chamado Dom João de Avis. Quem é ele? Esse Dom João de Avis, ele era irmão bastardo do Dom Fernando, que foi o rei de Portugal, que morreu e aí deixou todos em paz. Aí o Dom João de Avis, ele vai se aproximar da população comum e da burguesia para lutar contra o reino de Leão e assumir o trono em Portugal. Isso aí é o que nós chamamos de Revolução de Avis. Recebe esse nome por causa de Dom João. Ele era o senhor da região de Avis, por isso Dom João de Avis. A guerra acontece a partir do ano de 1383 e vai até 1385. Dom João de Avis recebe o apoio dos ingleses, dos Lancaster, na Inglaterra, e a Dona Leonor recebe o apoio dos franceses, além do Reino de Leão. Essa guerra durou cerca de 2 anos, é uma guerra que levou muitas pessoas, ou seja, matou muita gente, mas que no final o Reino de Leão é derrotado, a Dona Leonor também é derrotada, e ela é afastada do trono, expulsa ali de Portugal, e o Dom João assume o trono de Portugal, coroado pela própria população de Portugal. Assim encerra no ano de 1385 a dinastia de Borgonha e inicia-se a dinastia de Avis, que vai até a época das grandes descobertas. A dinastia de Avis é responsável aí, pelas grandes navegações de Portugal, pelo desenvolvimento de Portugal, por ter transformado Portugal num império dentro da Europa. Ok, gente? Se tiver qualquer dúvida com relação à Revolução de Avis, só perguntar, tá, gente? Faz a pergunta ali na plataforma e eu procuro responder para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.